Imagina acordar de manhã, pegar seu salário e saber que se você não gastar esse dinheiro hoje, amanhã ele vale menos. Não um pouco menos, muito menos. Isso não é ficção científica. Isso aconteceu no Brasil, por mais de uma década. Entre os anos 1980 e 1994, o Brasil viveu uma das maiores hiperinflações da história moderna. Houve mês em que os preços subiram 80%, em um único mês. Houve ano em que a inflação passou de 2.000%. 2.000%. Neste vídeo você vai entender como isso aconteceu, quem deixou acontecer e quem lucrou enquanto o país inteiro afundava. Porque isso sempre teve um preço, e alguém cobrou. Antes de entrar na história, você precisa entender uma coisa. Todo mundo sabe que inflação é quando os preços sobem, mas a maioria das pessoas não entende o que isso significa de verdade no dia a dia. Inflação de 5% ao ano é chato. Você paga um pouco mais pelo pão, pelo aluguel, pela conta de luz. Inflação de 80% ao mês é outra coisa completamente diferente. É o supermercado trocando a etiqueta do produto enquanto você ainda está com ele na mão. É o seu chefe te pagando na sexta-feira e você correndo para o mercado no mesmo dia porque na segunda o salário já não compra a mesma coisa. É a avó que guardou dinheiro a vida toda vendo aquela economia evaporar em poucos meses. É o trabalhador que negociou o aumento de salário e quando o aumento veio, já não era suficiente. Isso era o Brasil nos anos 1980. E a pergunta que ninguém fazia em voz alta era: como chegamos aqui? Para entender a hiperinflação brasileira, você precisa voltar para os anos 1970. O Brasil estava em plena ditadura militar e vivia o que os generais chamavam de milagre econômico. A economia crescia a 10% ao ano. Estradas sendo construídas, fábricas abrindo, empregos surgindo. Parecia que o Brasil tinha finalmente decolado, mas havia um problema enorme escondido embaixo desse crescimento. O governo estava financiando tudo isso com dívida. Empréstimos lá fora, em dólar, com juros flutuantes. Enquanto os juros internacionais eram baixos, tudo bem. Mas em 1979, os Estados Unidos decidiram aumentar os juros americanos de forma agressiva para combater sua própria inflação. Do dia para a noite, a dívida do Brasil explodiu. O dinheiro que o governo devia lá fora ficou muito mais caro de pagar. E, ao mesmo tempo, o preço do petróleo disparou no mercado mundial. E o Brasil importava quase todo o petróleo que consumia. Foi como uma tempestade perfeita. Dívida maior, petróleo mais caro, economia desacelerando. E o governo precisava de dinheiro para pagar as contas. A solução que escolheram foi a pior possível: imprimir mais dinheiro. Quando um governo imprime dinheiro sem que a economia produza mais riqueza, o resultado é sempre o mesmo. O dinheiro perde valor. Pensa assim: imagina que num país existem 10 pessoas e 10 maçãs. Cada maçã custa R$ 1. Agora o governo imprime mais dinheiro e cada pessoa fica com R$ 2. Mas ainda existem só 10 maçãs. O que acontece? Cada maçã agora custa R$ 2. Você tem mais dinheiro no bolso, mas não está mais rico, porque tudo ficou mais caro na mesma proporção. No Brasil dos anos 1980, o governo estava imprimindo dinheiro em escala industrial, e a inflação respondia subindo mais a cada mês. Para tentar controlar, o governo criava planos econômicos, o Plano Cruzado em 1986, o Plano Bresser em 1987, o Plano Verão em 1989, o Plano Collor em 1990. Cada plano prometia acabar com a inflação. Cada plano fracassava, e depois de cada fracasso, a inflação voltava mais forte. Era como tentar apagar fogo com gasolina. Mas o que mais importa nessa história não é o gráfico da inflação. É o que essa inflação fazia com as pessoas comuns.
Os supermercados tinham funcionários cujo único trabalho era andar pelos corredores, trocando as etiquetas de preço, às vezes, várias vezes por dia. Os consumidores aprenderam um truque: pegar o produto, ir para o caixa e torcer para o preço não ter mudado no caminho. Quem recebia salário tinha um ritual obrigatório. No dia do pagamento, você sacava tudo em dinheiro vivo e ia correndo para o mercado comprar o máximo que conseguisse, porque dinheiro parado no bolso ou na conta bancária derretia. Os que tinham um pouco mais de recurso compriam dólar, ou boi, ou imóvel, qualquer coisa que não fosse o cruzeiro, a moeda brasileira que perdia valor todo dia. As empresas também aprenderam a sobreviver. Grandes companhias montaram mesas de operação financeira que funcionavam como bancos dentro da empresa. O objetivo era simples: não deixar dinheiro parado nunca. Cada real ocioso era um real perdendo valor. Então o dinheiro ia para aplicações financeiras que rendiam acima da inflação. E enquanto as empresas e os bancos tinham acesso a esses mecanismos de proteção, o trabalhador comum não tinha. Ele só tinha o salário que diminuía a cada mês. Aqui vem a parte que ninguém gosta de ouvir. Enquanto a maioria do país perdia, alguns ganhavam muito. Os bancos eram os grandes vencedores da hiperinflação. Sabe por quê? Porque quando você deposita dinheiro num banco, o banco usa esse dinheiro para fazer aplicações financeiras que rendem acima da inflação. Mas quando você vai sacar, o banco te devolve o valor nominal, sem corrigir pelo tanto que a inflação comeu. Esse ganho, essa diferença entre o que o banco rendia com o seu dinheiro e o que te pagava de volta, tinha até nome. Chamavam de floating. E no Brasil dos anos 1980 e início dos 90, estima-se que os bancos lucravam bilhões por ano só com o floating. Eram bilhões gerados pelo dinheiro das pessoas comuns que simplesmente não tinham opção. Você precisava ter conta em banco. Não tinha escolha. E o banco usava esse dinheiro para enriquecer enquanto a inflação corroía o seu poder de compra. Não foi acidente. Foi um sistema que beneficiava quem estava no topo e cobrava o preço de quem estava embaixo. Em março de 1990, Fernando Collor tomou posse como presidente do Brasil. E no dia seguinte à posse, anunciou o plano econômico mais radical da história do país. Da noite para o dia, o governo bloqueou todas as contas bancárias do Brasil. Poupança, conta corrente, aplicações financeiras, tudo bloqueado. Cada brasileiro podia sacar no máximo 50 mil cruzeiros novos, o equivalente a cerca de $1.200 na época. O resto ficava bloqueado por 18 meses. Sem aviso, sem consulta, da noite para o dia. Pessoas que tinham dinheiro guardado para a operação médica não conseguiram sacar. Quem ia se casar e tinha guardado dinheiro para o casamento não conseguiu sacar. Empresas que precisavam pagar funcionários não tinham acesso ao próprio dinheiro. O Brasil entrou em colapso. A economia despencou. O desemprego explodiu. E a inflação, que o plano prometia eliminar, voltou meses depois. O confisco de Collor ficou na memória de uma geração inteira. Uma geração que aprendeu, da forma mais brutal possível, que o dinheiro no banco pode ser bloqueado, que o governo pode simplesmente decidir que o seu dinheiro não é seu. Em 1993, um economista chamado Fernando Henrique Cardoso assumiu o Ministério da Fazenda. Ele reuniu uma equipe de economistas brilhantes e foi montar um plano diferente de tudo que tinha sido tentado antes. A ideia central era genial na sua simplicidade. Todos os planos anteriores tinham tentado combater a inflação congelando preços, bloqueando dinheiro, mudando de moeda da noite para o dia. O problema é que a inflação brasileira tinha se tornado um hábito. Todo mundo esperava que os preços subissem. Então todo mundo já embutia a inflação esperada nos seus preços. O padeiro subia o preço do pão porque sabia que a farinha ia ficar mais cara. O dono da farinha subia o preço porque sabia que o trigo ia ficar mais caro. E assim por diante. Era uma profecia que se cumpria sozinha.
A solução do Plano Real foi quebrar essa expectativa. Primeiro criaram uma unidade de conta virtual chamada URV. Não era moeda, não circulava. Era só uma referência estável pela qual todos os preços deveriam ser calculados. Por alguns meses, tudo tinha dois preços: em cruzeiros reais, que variava todo dia, e em URV, que era estável. As pessoas foram aprendendo a pensar em URV. Depois, em julho de 1994, o governo simplesmente disse: a URV agora é a nossa moeda, chama real. E funcionou. Pela primeira vez em décadas, a inflação caiu para níveis civilizados. Em 1994, a inflação ainda foi de 916%. Em 1995 foi de 22%. Em 1996, de 9%. O Brasil tinha finalmente domado o monstro. Mas o que a hiperinflação deixou para trás não desapareceu com o Plano Real. Uma geração inteira de brasileiros cresceu desconfiando do dinheiro, desconfiando do banco, desconfiando do governo. Os mais velhos que viveram aquela época ainda guardam dinheiro em casa, ainda compram dólar quando ficam nervosos com a economia, ainda têm no fundo da memória aquela urgência de gastar antes que o dinheiro perca valor. E essa desconfiança moldou a economia brasileira de formas que sentimos até hoje. O Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo, em parte porque a memória da inflação ainda assombra o sistema. Os bancos centrais que vieram depois do real foram programados para ter um único objetivo: nunca deixar a inflação voltar. E para garantir isso, mantiveram os juros altos que encarecem o crédito, que dificultam o investimento, que freiam o crescimento. A hiperinflação acabou, mas o preço que pagamos para acabar com ela ainda está sendo cobrado. A história da hiperinflação brasileira não é só uma curiosidade econômica. É uma lição sobre o que acontece quando um governo perde o controle do dinheiro, sobre quem paga a conta quando o sistema quebra. Sempre é o mesmo grupo: o trabalhador, a pessoa que não tem como se proteger. O rico compra dólar, o pobre vê o salário derreter. Isso aconteceu nos anos 1980 no Brasil. Aconteceu na Alemanha nos anos 1920, na Venezuela nos anos 2010. O roteiro é sempre o mesmo, só mudam os personagens. Se você chegou até aqui, eu tenho uma pergunta para você. Alguém da sua família viveu a hiperinflação? Tem alguma história de como era a vida naquela época? Escreve nos comentários. Quero saber. E se você ainda não viu o primeiro vídeo do canal sobre como o cartão de crédito foi inventado e por que o Brasil paga os juros mais altos do mundo, vai lá. Vai fazer sentido diferente depois desse aqui. Obrigado por assistir. Isso sempre teve um preço. Até o próximo.